Olá, tá começando o 194º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também, estou atualizado sobre tudo o que aconteceu em Marte nas últimas 2 semanas. Muitas atualizações, né? Pois é, fiquei devendo na semana passada, essa semana assisti For All Mankind. O que a gente vai fazer aqui é o que a gente tem feito nas últimas temporadas todas, de ir repercutindo semana após semana, agora que dá. Hoje vão ser 2, o primeiro e o segundo, e a partir da semana que vem os próximos. Mas antes até de falar sobre os episódios, tem uma coisa que eu notei que me chamou a atenção aqui assim. Neste momento, For All Mankind está em quarto nos top 10 shows brasileiros. Não é um sinal muito encorajador, que Monarch está na frente, Shrinking, merecidíssimo, está na frente, e o Your Friends and Neighbors, que acabou de estrear também a temporada nova, né, que é com o Don Draper, foi direto para primeiro lugar. O pessoal não parece muito empolgado, né? Eu acho que, pelo menos, né, acompanhando pessoas ao meu redor, eu não conheço mais ninguém que assiste For All Mankind, Também não. dos meus amigos mesmo. Então, acho que sempre foi uma série mais deixada. Me surpreende a Apple ter levado até aqui, porque For All Mankind é uma das séries que vem lá do comecinho da Apple TV Plus, e praticamente todas as outras que começaram junto já ou acabaram ou cancelaram. A única que continua também é a The Morning Show. A The Morning Show Sim. também se prolongou até agora, mas a grande parte das séries lá do comecinho do Apple TV Plus ficaram pra trás do Apple TV, né? Eu até hoje chamo de Apple TV Plus. Mas acho que já nunca foi uma série que empolgou as grandes massas. Ainda assim, parece que a Apple acredita que o público que a série alcançou até hoje é um público que merece ter mais uma temporada, né? Então, Me surpreende que vai ter mais uma. É curioso, porque assistindo assim, você vê. A gente vai falar sobre isso mais em detalhe, mas a introdução de novos personagens, novas histórias, etc. E vendo mesmo, não sei se foi no primeiro ou no segundo episódio, eu pensei, nossa, é uma série completamente diferente daquela que ela começou. Era um foco tão grande. Eu sempre sinto falta de mais espaço, né? Eu quero ver furar a pedrinha lá, não quero saber quem tá saindo com quem é apaixonado por quem, né? Mas essa é a série, então não tem o que fazer, né? A gente fala sobre ela aqui, mas é curioso que eu quero ver, assim, mais 2 temporadas, basicamente, é muita coisa, né? E a Apple tendo confirmado que vai ter mais uma, nada impede também de se a audiência cair muito, ela fala, putz, então é isso, valeu, né? Tem série que, eu lembro que teve uma que a Amazon tinha encomendado, que era sobre balé, que era super legal, mas teve uma temporada, ia ter 2. No fim da primeira temporada, a Amazon falou, putz, a gente prometeu que ia ter 2, pagou que ia ter 2, mas valeu, não engatou, beleza, passou. Então, sei lá, eu ainda não tô convencido de que vai ter mais 2 temporadas mesmo. Vamos tratar essa como se fosse a última. E tem a Star City, né, que é a que vai vir em seguida, mas como eu imaginei que ia acontecer, eu não pulei o Previously on For All Mankind explicando tudo o que aconteceu. 90% do que aconteceu eu não lembrava, e o que mostra como é tanta coisa no nível 10 de loucura, etc, meio passa batido. Não lembrava que a ex-colega lá o principal, o Ed Baldwin, do Ed Baldwin tinha levado um tiro no meio de uma confusão. Eu falei, nossa, teve tudo isso, né? Pode crer. E mesmo novela, né? Total. E mesmo vendo tudo, eu falei, nossa, não tô nem entendendo muita coisa mais do que tá acontecendo, mas vamos que vamos. Exato. É que não só já tivemos várias temporadas, mas a série, cada temporada ela dá um salto no tempo, né? Então, sempre tem personagens novos, novas histórias, e aí vai ficando difícil de lembrar. Eu mesmo não consigo lembrar quase nada lá do comecinho da série, assim. São coisas muito pontuais que eu me recordo, mas eu também tive que assistir ali o recap, lembrando o que tinha acontecido. Também tinha esquecido muita coisa. E como você falou, né, Marcos, já dá pra ver que é novelão. Continua sendo novelão. É. Já esperava, eu sei que a série é assim, mas também tem uma hora que vai cansando, né? Você fala, nossa, aqui tá bom. Tá, a gente já entendemos o drama, pode continuar. E temos novos dramas agora nessa temporada, né, claro. Sim, sim. E sobre o salto temporal, tem todo começo de temporada, tem aquela montagenzinha explicando o contexto macro
do que aconteceu, e aí o Reagan, né, perdeu a reeleição. É curioso porque ele perdeu a reeleição para um cara que era para ser teoricamente democrata, mas ele também tem muito de republicano ali, né? O Earth First, eles nem escondem que é a crítica ao momento atual, né? Engraçado que apareceu o Lula, você viu? O Lula apertando... Exato, né? Do nada tinha lá o Lula. Eu falei, gente. Pois é. Parte ali. E já tinha, na temporada passada, ou retrasada, acho que foi na passada, tinha aparecido na tela do computador lá daquele russo que levou um tiro comendo o Big Mac lá, da base de Alcântara, já tinha aparecido um pouquinho, né? Então, engraçado que o Brasil margeia ali a história do For All Mankind, mas a gente começa com essa atualização de qual que é o contexto, e o pessoal da Terra não querendo que os recursos sigam indo para Marte, aquilo tudo. Tem a contracultura do Free Mars ali, que depois a gente descobre que é uma das filhas do Miles. Ele e o William são meus personagens favoritos atualmente. Eu gosto muito dos dois. O William, que é o russo, que é dono do restaurante lá. Nem lembrava do personagem. Depois você fala, nossa, pode crer, esse cara é mó legal, né? Ele existe. Mas sim, muito legal mesmo. Também temos, não novos personagens, né? Mas, por exemplo, o neto do Ed Baldwin, que agora é uma pessoa crescida. Antes a gente tinha visto ele pequenininho, né? Então eu acredito que vão dar um plot maior pra ele ali nessa temporada. Tem a história agora do. Eu não vou lembrar o nome do coreano, que na temporada anterior, que eu também não lembrava que acho que ele tinha trazido a mulher pro espaço, né? Uma Nem coisa eu. assim. E ela foi, né, naquele meio ilegal que aparentemente agora acontece cada vez mais, pelo que a série vai dando a entender em alguns momentos, que muitas pessoas chegam ilegalmente São ali. os Craters. Exato. E aí, agora tá tendo toda uma confusão ali, estão acusando ele de uma coisa, querem mandar ele embora. Agora, no finalzinho do segundo episódio, tivemos ali um momento de um pouquinho mais de emoção. Dá pra ver que o Ed tá doente também, né? Então, não sabemos se ele vai durar até o final da temporada, porque também tem isso, né? For Mankind vai tentando envelhecer, né, os atores ali, pra tentar manter uma conexão com quem tá assistindo lá desde o começo. Então, temos o Ed Baldwin, outros personagens apareceram ali brevemente no primeiro episódio, pra gente ver, tipo, olha, eles ainda existem, é o mesmo universo. Aham. Mas também chega uma hora que não dá pra levar mais esses personagens, né? Que, pô, eles já estão velhíssimos, a menos que inventem lá a fonte da juventude pra eles, né, eles vão ter que sumir da série uma hora, como alguns já assumiram. Até por isso que eu começo a acreditar que o Ed Baldwin é um dos principais mesmo da série, do elenco. Uhum. E isso me faz crer que estamos perto de uma reta final mesmo de For Mankind, que se for ter algo novo, realmente eles vão focar agora nos spin-offs, que a gente sabe que vai rolar. Mas a série principal mesmo, a sensação que eu tenho é que também pode acabar nessa temporada já. Tem... do elenco original mesmo, sobrou ele, tem a Margot e tem a Aleida, É. basicamente. Não lembro de mais ninguém que tenha participado desde o começo. Teve todo o lance da mulher do Ed que morreu, o amigo com a mulher também morreu. A Penny de Lost, né, que tava na primeira e na segunda temporada, também não tem mais. A que era astronauta e virou presidente, não sei nem se vai aparecer também. Então, nem lembro o que aconteceu com ela também. Mas só sobrou ele mesmo e já deram, né, um câncer estágio 3 pra ele. Quer dizer, não dá pra ter expectativa, a não ser que a próxima temporada seja uma sequência mesmo dessa temporada e tudo passa em um intervalo muito curto de tempo. Acho que a chance é grande dessa ser a última temporada dele mesmo. E tem toda a criançada, né? Apresentou um por um, quem que são os novos formados lá, aí tem aquele lance do triângulo amoroso, porque tem o maluquinho que tá indo pra Terra, e ele falou, poxa, fica com a fulaninha, mas não percebeu que, na verdade, o amigo dele é super apaixonado por ele. Então tem a russa, que é o alívio, dá pra ver que é o alívio cômico, e a realista de todo mundo, né? Então já apresentou um pouquinho ali a dinâmica da juventude, que deve ser quem vai assumir, imagino, o papel mais principal aí daqui pra frente, como a próxima geração. Eles falaram, vocês são o futuro, vocês são... Então vai ser por aí, eles devem ter um papel importante aí nesse descolamento maior entre a Terra e Marte. E no meio disso tudo, o Elon Musk da série quer fazer um habitat dele ali, né? Condomínios, etc.
Então ele tá nem querendo intervir no lance do norte-coreano que foi apreendido ali por ter aparentemente matado um cara que ele fala que ele não matou, pra poder ter o financiamento dele desse projeto Maru, algo assim. E aproveitando, né, ainda estamos no assunto da série, não podemos deixar de falar de Apple na série, em como ela Sim! aparece. E eu achei bem curiosa a representação dos produtos dessa vez, né? Porque parece que eles começaram a imaginar algumas coisas diferentes. A série se passa em 2012, se eu não me engano, né? Essa quinta Isso, é. temporada, acho que é em 2012. E dá pra ver alguns produtos, mas chama a atenção. Primeiro que teve uma hora que apareceu um iPhone. Ele parece um iPhone 4, só que ele é grandão, ele é grosso. Uhum. É curioso que, né, pela linha do tempo de verdade que nós temos, 2012 seria ano de iPhone 5. E Aham. ali eles não têm nem um 4 nem um 5. É um negócio que parece um 4, só que ele é grandão, maior. Ele É cresceu, mas cromado, ficou né? é cromado, grosso. É o iPhone especial para Marte, né? Deve ser alguma coisa nesse sentido. E aí tivemos quase um Vision Pro ali também. Parece um headset VR que quando chega perto dá pra ver que ele tem vários aspectos do. Eu sei que headset é tudo muito parecido, mas ele realmente tem a bordinha dele, dá pra ver que é muito parecida com a do Vision Pro, mas ao mesmo tempo, né, em tese, de Uhum. novo, 2012 teria chegado muito antes do que o da Apple chegou, mas não tem algumas coisas que o Vision Pro tem, eles nem dão esse nome pra fazer uma graça. Ele chama o VR3, alguma coisa assim. E É. ele não tem a telinha da frente, dos olhos, mas é bastante parecido assim com o Vision Pro. Eu falei, caramba, né? Inventaram ali umas coisas bem diferentes. E tem o iMac também. Acho que é na sala do Dev, que é É verdade. o Elon Musk da série. E eu fiquei na dúvida se era um iMac de verdade, porque, sim, de verdade vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Porque na hora que vai sair da sala dele, que tem lá ele, né, olhando pra fora ali, pro horizonte de Marte, etc., dá pra ver que é o iMac, tem o loginho da Apple nas costas dele, mas tá tão fora de centro aquele logotipo, ele não tá centralizado bonitinho no pedaço que ele tinha que estar, tá meio pra cima, assim. Falei, será que é um produto só sabor iMac e não iMac de verdade? Mas tá lá também. E duas coisas que eu reparei. A maquiagem de envelhecimento do Ed Baldwin tá bem melhor nessa temporada Sim. do que aquela de teatro comunitário da temporada passada. A do médico dele tava bem ruim. A do médico dele, sim, você via, né, tem aquele cabelo que eles chamam de comb over, né? A pessoa começa a ficar careca, começa a deixar crescer um lado pra fazer um penteado pra cobrir, né? Mas dá pra ver o cabelo dele crescendo onde rasparam pra poder botar a peruca. Eu nem prestei atenção nessa cena. Dava só pra ver isso, assim, você via direitinho ali o padrão do cabelo dele crescendo mesmo. Essa maquiagem dele ficou bem fraquinha, é uma pena. E a parte de computação também, ela é os efeitos de espelho não, de vidro, coisa assim. É. Mas tudo bem, né? Não dá pra esperar que seja uma coisa absolutamente perfeita. Tem um personagem que eu gosto dele, que ele entrou agora. Ele é o cara que falou pra Aleida, não, a gente vai primeiro mandar robô e depois a gente manda humanos. Esse cara sempre faz o mesmo personagem, todo lugar que ele aparece. Ele é um cara meio detestável, assim. Mas é engraçado que ele sempre faz tanto o mesmo personagem que ele apareceu de costas e eu sabia quem era. Por causa do cabelinho, deve ter aparecido um pouquinho de óculos ali. Falei, putz, esse cara, já dá pra saber tudo sobre como é que vai se desenrolar esse pedaço aí Ah, não é a Leida, é a filha do Baldwin, confundi. É Kelly, eu acho, não lembro. Mas, enfim, é ela que É queria. Kelly. É, então que queria lá fazer o Spacewalk mesmo, né, ao invés de mandar robô. Mas segue bem novelesco mesmo. Vamos, sim. Não dá pra esperar que seja outra série. A gente vai falar sobre esses episódios que aparecerem, então eu sei que faz 3 temporadas que eu falo, putz, ia ser tão legal se fosse. Não, vamos falar sobre o que é mesmo a série. E uma coisa que eu não entendi, Felipe, me ajuda a entender. Quando eles foram, lá no finalzinho do segundo episódio, sequestrar o norte-coreano. Eles ficaram lá com o caminhão parado pra tirar a pressão, aí tiraram a pressão pra depois ele poder ir embora. Por que eles ficaram esperando o caminhão ali? Pra mim não fez sentido, eles podiam ter feito isso tudo em movimento. No caminho, né? Exatamente. Eu também não. Eu fiquei, ué, gente, mas eles vão ficar parados, eles vão ficar esperando alguém chegar. E isso não fez muito sentido mesmo. Eu pensei a mesma coisa. Pô, dava pra, né? Já sai correndo, aí no meio do caminho vai, faz ali. Uhum. Mas não, né? Tiveram que colocar isso ali, talvez pra ter um drama a mais na série, não sei. É, pois é. Mas é isso. Então tivemos 2 primeiros episódios que
seguem bem o estilão do que a gente estava já acostumado a ver, torcer para ter mais espaço nos próximos episódios, porque eles têm a cota de uma coisa de espaço por episódio, né? Mostrar uma caminhada espacial, uma extração de material ali, para ainda ser a raiz da parte de astronomia de For All Mankind, mas vai seguir mesmo a novelinha. Bom, digam pra gente as impressões de vocês, vamos acompanhar junto aqui, e vamos começar com os follow-ups sobre os últimos episódios. E a gente viu a Apple distribuir uma atualização fora de agendamento dela para corrigir o Dark Sword. A gente falou, eu acho, sobre o Dark Sword aqui, que foi uma vulnerabilidade que o Google detalhou junto com duas outras empresas de segurança, que afetava um monte de iPhones que estavam com o iOS desatualizado, e isso era uma coisa que ia até o iOS 18, versão mais atual que estava disponível. E a Apple tinha corrigido esse bug para quem está preso no iOS 18, para os aparelhos que não podem atualizar para o iOS 26. O problema é que tem muita gente, tem uma quantidade significativa de pessoas que pode atualizar para o iOS 26, mas não quer atualizar, que está ainda rodando o iOS 18, e a Apple liberou uma atualização para essas pessoas, para esse pessoal também poder estar protegido contra o Dark Sword, porque ele chegou até a vazar no GitHub. Esse hack do iPhone, ele é sério, né? Porque ele não só compromete dispositivos, mas ele era uma coisa meio usada para o governo, para tentar comprometer iPhone de ativista, mas depois que vazou no GitHub, pronto, né? Ficou muito mais fácil de achar e comprometer iPhones da Apple. Não é que ela deu o braço a torcer. Eu até falei sobre isso no ADT. Teve uma matéria acho que foi da Wired falando sobre isso. A Apple, né, passou vergonha porque ela se viu obrigada a atualizar para quem não quer atualizar o iOS por causa do Liquid Glass, que é uma porcaria, então ela vai aqui, é contragosto. Eu não vi nada disso. Mas o que eu vi foi que ela atualizou mesmo, porque esse Dark Sword foi mais sério do que a média, né, que a gente costuma ver. Tem algumas observações pra gente ver nesse caso. Geralmente a Apple libera atualizações de segurança para versões antigas. Até hoje, a gente até brincou esses dias, tem iOS 14, 16, que de vez em quando ela lança uma versão pequenininha para corrigir alguma coisa de segurança, mesmo esses devices já não recebendo atualização com novidades há muito tempo. Então, não é muito uma surpresa a Apple fazer isso. A surpresa é realmente ela ter lançado essa atualização para todos os devices, até mesmo aqueles que podem ser atualizados para o 26. Isso é mais raro ela fazer, porque o que ela tem feito de uns anos para cá, quando ela lança um iOS novo, um grande, como no caso o 26, ela continua mantendo a versão anterior disponível por mais um tempo, também com patches de segurança. Aí ela continua lançando para todo mundo, que quando você abre os ajustes aparece lá o iOS 18.x e embaixo tem lá, atualize para o iOS 26 para quem quer fazer o salto maior. Aí depois de um tempo ela troca os banners. O iOS 26 aparece grandão e o 18 fica pequenininho embaixo até ela parar no meio do caminho de dar atualização para os devices mais recentes, e aí ela continua mandando os patches de segurança só para os antigos, e dessa vez ela atualizou todos. É compreensível, porque como o Marcos bem pontuou, esse exploit parece ser, o Dark Sword parece ser uma coisa mais perigosa mesmo, até por ter vazado, tá nas mãos de mais pessoas, como já foi muito discutido sobre o que ele pode fazer, é isso, é um exploit usado para espionagem, tem até coisa de criptomoeda, né, roubo de criptomoeda, então dá para fazer muita coisa do mal com esse negócio, e por isso, com certeza, a Apple sentiu uma necessidade maior de correr com as atualizações, não só para quem tem os devices antigos, mas para quem tem os atuais e ainda não atualizou para o iOS 26. Mas também dá para a gente tentar puxar ali algumas coisas sobre como que as pessoas estão com essa percepção de atualização do iOS 26, iOS 18. Até então, a gente tinha ali algumas informações de que o iOS 26 estava demorando para ganhar tração no lançamento ali, para a adoção, né, dos usuários. Agora eu não lembro, você tem, Marcos, aquelas informações de adoção? Tenho aqui, que a Apple tinha. Isso foi em fevereiro, 12 de fevereiro, que ela atualizou lá a estatística da App Store, né, de dev, etc. Falou que 74% das pessoas com dispositivos dos últimos 4 anos estão rodando iOS 26. Aí cai, né? Porque se você incluir todo mundo, 66% das pessoas estão rodando
iOS 26. No caso de iPads, são 66% rodando iPads nos últimos 4 anos e 57% do total rodando iPadOS 26. Então, na comparação com o iOS 18, eram, a essa altura, 68% de todo mundo usando, versus 66% no caso do iOS, e eram 53% no caso do iPad e 57% agora, então até aumentou. Mas no caso do iOS mesmo, está relativamente para baixo da média, então são 68% que estão rodando. E, pô, se você pegar aqui os devices dos últimos 4 anos, que são os mais atuais, que todos esses rodam iOS 26, 20% no iOS 18 é uma parcela significativa para a Apple se preocupar e falar, não, se essa galera ainda tá no iOS 18, vamos mandar o patch de segurança para eles também, para resolver esse problema logo de novo. É um exploit um pouco mais perigoso, urgente, então é compreensível toda essa necessidade da Apple em atualizar também o iOS 8, mas claro, chama a atenção mesmo, porque de fato tem pessoas que não estão muito afim de atualizar para o iOS 26, seja por conta de Liquid Glass que não gostou, seja porque tem medo de desempenho, de bateria, então acaba sendo tudo um pouco, né? Não dá para falar que é só por causa do Liquid Glass que o pessoal não está atualizando, a Apple teve que atualizar. De novo, ela já faz isso de vez em quando, mas dessa vez, como se tratava ali de um exploit mais perigoso, ela decidiu tomar essa medida mais drástica de realmente liberar para todo mundo mesmo e garantir que vai estar todo mundo seguro. Então, seja você alguém que está rodando iOS 18, seja você alguém que está no iOS 26, tem o patch lá disponível para todo mundo. Boa. E uma outra coisa que aconteceu nessa semana que a gente viu, a gente tinha falado sobre o anúncio do Studio Display XDR e sobre como pouca coisa tinha mudado, mas tinha o preço, até o preço das dois produtos era igual, né, com e sem aquele, ou com o pezinho normal, ou com o VESA Mount, que é um jeito de você poder colocar num braço articulado. Tem mais lá fora, isso a gente costuma ver. E a Apple, meio de surpresa, reduziu o preço do Studio Display XDR pronto para receber esse VESA Mount em $400. É bastante coisa. E ela até vai devolver o dinheiro de quem tinha comprado ele pelo preço cheio até agora, nessas, sei lá, 2, 3 semanas aí que isso ficou disponível. Então $400 não é pouca coisa que ela cortou. Ela não explicou por quê, que primeiro eles custavam a mesma coisa, depois por que ela baixou isso agora, se foi um erro, se foi uma decisão. Não sei se é para incentivar vendas dessa. Não sei. Como é que você leu essa redução de preço? Muito curiosa, Felipe. Isso me chamou muita atenção porque eu também não entendi. Foi muito. Foi assim, logo depois do lançamento, né? Lançaram o monitor com aquele preço, venderam unidades naquele preço, que são $3.299 lá nos Estados Unidos. E aí, em questão de dias que o monitor chega nas lojas, no mercado, eles vão lá e silenciosamente mudam o preço, fazem uma redução silenciosa. Eu não sei se de repente pegou mal, porque eu não sei você aí na cobertura, mas eu não vi ninguém repercutindo. Nossa, o preço é o mesmo, de uma forma tão grande, né? Tipo, óbvio que tivemos matéria citando que o preço era igual, nós também comentamos aqui, mas eu não vi nenhuma grande repercussão falando, Não. meu Deus, o preço é igual, se você tirar o pezinho, continua a mesma coisa. Parece que ninguém se importou. Talvez alguém lá dentro da Apple falou, pô, sacanagem, né, gente? Vamos mudar ali. E aí, como você bem notou, $400 é bastante coisa, é um valor bem significativo para a Apple ter alterado ali no valor. Então, agora, se você escolhe na tela de compra tirar o pezinho, você compra o Studio Display XDR por $2.899, que acaba sendo aí uma redução legal para quem vai querer usar com né, esses braços articulados mesmo. Mas eu não consigo pensar num motivo por que a Apple fez isso, até porque eles realmente não comentaram nada e acho que nem vão comentar, né? Mas chama a Não. atenção, uma redução. Geralmente a gente está acostumado com preços subindo, tendo reajuste para cima, componentes ficando mais caros. Nesse caso, foi ali uma redução. Não sei se talvez a ideia era que sempre tivesse custado esse valor de 2.899 para a versão sem pezinho, e aí depois do lançamento viram que colocaram o mesmo preço nos dois e depois foram lá e arrumaram. Tanto é que a Apple fez o refund, eles reembolsaram
quem comprou o Studio Display XDR Uhum. com o adaptador VESA, eles reembolsaram essa diferença de preço, os $400, para quem já comprou. Então não é aquela coisa, a Apple quis vender por tantos e depois baixou o preço e né, problema de quem comprou mais caro. Não, eles reembolsaram todo mundo já. Então é uma situação bem atípica, muito curiosa. Acho que foi realmente ali algum erro de. Era para ter sido lançado com esse preço desde o começo, rolou uma confusão, colocaram o preço igual e agora arrumaram lá no site. A gente até, quando a gente falou sobre isso, a gente falou veio de um outro lado. Foi sobre como não tinha mais aquele lance de pagar $1.000 a mais pelo pezinho da mesa, que era uma coisa absurda, que ele já vinha incluído, porque era o mesmo preço da. Então a gente falou sobre de um outro. Olhou para essa notícia de um outro jeito, né? Mas o pessoal que dependia mesmo do Moto falou: oh, então no fim das contas hoje a gente sabe que então com o pezinho custa $400 a mais. Não é exatamente desconto para quem tem com o É, Mount, né? Mas assim, eu não consigo me lembrar da última vez que a Apple famosamente ajustou o preço do iPhone entre o anúncio e o lançamento, mas tirando isso, eu não lembro de uma outra vez que ela tenha feito esse tipo de coisa. Fazia tempo, né? fazia muito tempo. Eu também lembro do iPhone, que na época também eles deram um gift card lá para quem tinha comprado o iPhone pelo preço mais caro, porque eles descontinuaram aquela versão de 4 GB, aí lançaram as de 16, mudaram o preço da versão de 8 e também deram um jeito de compensar as pessoas, de reembolsar ali quem tinha comprado aquele iPhone, né, com as capacidades ali antes da alteração de preço. Mas é bem raro mesmo esse tipo de alteração para baixo. E tá aí, uma mudança interessante. E faz a gente pensar que se em 2019 eles tivessem feito isso com o Pro Display XDR, ao invés de falar, olha, o pezinho custa $1.000. Não, bota o negócio $1.000 mais caro e bota a opção no site, né? Tirar pezinho, menos $1.000. Acho que É. teria evitado muita confusão do que acabou virando a polêmica do pezinho, que custa $1.000, caro, sei que lá. Mas tá aí, agora sim, acho que eles fizeram um esquema que faz mais sentido pra quem tá comprando ali na hora. Engraçado que com o fim disso, junto do Mac Pro também, que tinha as rodinhas que eram polêmicas, acho que era $1.000 também de rodinha, acabou esse pedaço. É, Eu acho que era mil, não se lembra se era 800 acho que dólares e era pedra. uns Enfim, 800, não chegava a 1.000, mas era bem é, caro. sim, esse é o ponto, né? Que eu lembro que o John Siracusa do ATP falou assim, ficou, sei lá, por 16 frames na tela o preço do pezinho, porque até a Apple sabia que era meio vergonhoso e lá no evento mesmo você só viu um nossa, assim, motivos pelos quais a Apple não faz mais evento ao vivo, né? Esse tipo de coisa. É. Bom, nessa última semana, a Apple finalizou as comemorações dos 50 anos da fundação da empresa com um show lá no Apple Park, com um show do Paul McCartney, inclusive que foi um set completo, né? Quem vai nos shows dele, abraço Adorno, eu sei que ele vai e adora assim como eu. Então, Abraçador, não? há uns, sei lá, uns 10 anos, o show costumava ter 3 horas. Era eterno e super legal. Era 1h30 a um intervalinho lá pra todo mundo tomar uma água, fazer um xixi. E depois mais 1h30. Era um showzaço. Agora, com uma carta mais velhinho, tá com 80, sei lá, 3, uma coisa assim, tá mais curtinho. O show tem 2 horas. Ainda assim é um showzaço. E ele fez um show completo lá de 2 horas no Apple Park. Era pra ter sido surpresa, mas o Mark Gurman estragou a surpresa. E ele até falou. Ele falou sem falar, né? Na véspera falou: então, né, vai ter um show aqui para finalizar o aniversário da Apple com um cara que, pelo que eu fiquei sabendo, é um cara importante aí, fez parte da British Invasion, naquela época toda lá de Beatles, etc. Não falou que era ele, mas aí tava meio óbvio que o Paul McCartney tinha feito um show no fim de semana passado em Los Angeles, até em preparação pra turnê, né? Que eu espero que passe por aqui, do álbum que ele tá lançando. E dentro foi curioso porque começou a aparecer foto, vídeo do show, né? Eu esperei que a Apple fosse lançar alguma coisa, não lançou. Pra Apple mesmo, ele encarou como uma coisa interna para os funcionários, mas todo mundo tirou foto, filmou, tem muita coisa no YouTube. E quem tava por lá que me surpreendeu foi o Scott Forstall. Estava lá É. no Apple Park vendo o show, né? Muito legal, não só ele, mas teve uma galera do pessoal das antigas, né? O John Rubinstein, que também era um cara muito envolvido lá nas origens do iMac, do iPod. O Bertrand Serlet, aquele cara que falava engraçado, que apresentava macOS. Era o antigo Craig, né? Ele cuidava do macOS muito antigamente. E todo esse pessoal tava lá.
Um que não foi Johnny Ive, né? Johnny Ive, pelo que eu tentei Verdade. procurar, não achei nenhum post, então acho que ele não foi. Eu lembrei da historinha que lá atrás ele e o Forster não se gostavam, se um tava na sala, o outro não tava. Me pergunto se é isso até hoje. Aí ele falou: Forster vai, tá bom, não vou não. É recuso o convite. Mas É. O Johnny Ive, eu muitos. imagino que ele pode. Pô, tá ocupado? Vou aí pra gente tomar cerveja. Eles se encontrem, né? Então não deve ser exatamente É. uma grande perda pra ele. Exatamente. Mas foi legal ver que eles chamaram essas pessoas que tiveram uma importância muito grande ali na história da Apple. O Forrester chama atenção porque ele saiu totalmente da tecnologia, né? Ele É. foi lá, tentou uma época fazer teatro, teve uma época que É. ele também se envolveu com o Snapchat, mas eu acho que isso nem foi pra frente, né? Não, ele continua como produtor lá da Broadway, até hoje. Pois é, né? O cara fazia o iOS aí, agora eu vou produzir teatro, né? Acontece. Mas muito legal ver essas pessoas na comemoração, né? Certamente nos traz memórias. Uhum. É, isso sobre as pessoas saírem do mundo da tecnologia e resolver fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, aproveitar o dinheiro que elas fazem, tá acontecendo bastante com o pessoal de IA. Você vê assim, tanto de diretoria de IA, ou quando é funcionário, geralmente assim, gente, passei aqui os últimos 3 anos na OpenAI, etc. Tô saindo porque eu tô preocupado com isso, eu vou agora mudar pra praia, viver da minha poesia e vai ser isso, sabe? Todo mundo sai e vai pra coisa mais distante possível, assim, de tecnologia. Muito curioso. Não foi esse exatamente o caso do Scott Forstall, que, como você lembrou, né? Ele tinha até um lance ali com o Snapchat, mas ele também agora é Broadway, é teatro, mas estava por lá. E no dia mesmo, do dia 1º de abril, que foi o dia da comemoração, saiu muito material com executivos da Apple. Acho que isso foi assim, que a Apple preparou como blitz de imprensa para comemorar com o público. Os 50 anos teve um videozinho super divertido que a Apple mesmo publicou, né, dos produtos. No mesmo dia ela fez lá uma animaçãozinha legal, mudou a homepage. E vários executivos deram entrevistas. O Eric Yu deu entrevista num podcast que é aquele TBPN, que eu nem sabia que existia, que no dia seguinte a Também OpenAI não. comprou. Foi muito curioso. E o Tim Cook foi lá, né? Falou com o Wall Street Journal, teve lá, foi lá no cofre de protótipos de coisa que nem ele sabia que existia, né? Foi curioso também. Então, teve ó, a Nasdaq na véspera, isso. Foi lá no Apple Park, tem o sino, né? Tradicional lá da abertura da Nasdaq. Foi lá no Apple Park, todo mundo, né, com cara de sono, às 5 da manhã, pra receber a plaquinha, o troféuzinho e o Tim Cook falar sobre obrigado acionistas e o público e os funcionários, tamo aí, pá, tocou o sininho. Então teve várias coisas pontuais, não teve uma grande celebração pública que eu achei que fosse ter desses 50 anos. Eu, assim, entendo o que eles fizeram. É óbvio que é grandioso ter um show do Paul McCartney. Óbvio que eles fizeram muitas coisas grandiosas. Teve o show lá na Grand Central em Nova York. Sim, é. Mas eu esperava um pouco mais, esperava mais comemorações, algo maior, ou até que algo disso se tornasse mais público. Por exemplo, o show da Alicia Keys novamente. Eles gravaram um monte aquele show e pelo jeito vai virar material interno também, né? Porque já passou o aniversário e não saiu nada. Eu imaginei que eles pudessem lançar, né? Gravaram com iPhone, ou lançar uma versão em vídeo espacial para quem tem Vision Pro. Não anunciaram nada. Para o público, como o Marcos contou, foi realmente essa questão das entrevistas que até vai além do que a Apple geralmente faz normalmente, porque eles nunca voltam no passado, eles nunca abrem esse porão da Apple, onde tem segredos guardados, que até o Tim Cook brincou realmente que nem ele sabia que tinha um porão lá com um monte de documento antigo, produto antigo. A Apple não tem um museu, que eu particularmente acho uma pena. Eu entendo o argumento deles de Também nós acho. sempre olhamos pra frente, não olhamos pra trás. Mas, pô, tinha que ter um museu lá no Apple Park, na parte aberta de visitação. Seria a coisa mais legal. O pessoal iria ainda mais lá pra aproveitar e gastar dinheiro e comprar merch, essas coisas. A Apple tá perdendo em não ter um museu naquele lugar. E eles fizeram, né, uma espécie de museu pros funcionários dentro do Apple Park. Alguns funcionários postaram foto, aí tinha lá mesas com a história do iMac e vários modelos, iPod, vários modelos. Essa entrevista do Tim Cook no Wall Street Journal foi muito legal, porque realmente eles nunca mostraram. A Apple nunca mostrou protótipo. A gente vê quando vaza, né? Quando alguém consegue colocar as mãos, acaba escapando.
mas a Apple em si nunca mostrou protótipo. Essa foi a primeira vez, eu acho que eles mostraram. Talvez a primeira vez seja muito forte, mas a primeira vez em muito tempo que Uhum. eles realmente botaram o CEO pra falar, olha, isso aqui é o protótipo do produto tal, olha como que era, olha como foi feito. Mostraram o protótipo do iPod, né, uma caixona grandona, tele Sim. pequenininha, os componentes tudo pra fora, a rodinha da ClickWheel no meio, aquele protótipo do Apple Watch, que esse a gente também já viu vazado por aí, mas nunca vimos ele ali, a Apple mostrando, falando, ah, isso aqui mesmo, é assim que foi feito o Apple Watch. Aí o Tim Cook pega ali um Apple Watch mesmo, ele fala, ó, esse aqui é aquele que eu usei lá, que eu levantei o braço assim, quando eu subi no palco em 2014. Então foi uma entrevista bem legal, curta, não revelou É, tanta 7 minutos coisa assim, discutindo. né? É, mas curtíssimo. Eu assistiria meia hora daquele bate-papo ali, porque realmente foi legal eles darem esse acesso à imprensa, que é algo que a Apple nunca faz. Então é isso, tiveram coisas que a Apple normalmente não faz, coisas legais, mas eu esperava ainda mais, esperava mais conteúdo aberto ao público, talvez ainda mais comemorações ao redor do mundo, que eles falaram que teriam várias comemorações, Uhum. e de fato eu sei que tiveram algumas, mas todas pareceram muito pontuais, muito curtinhas, e até agora nada disso virou material, o que é uma pena. É, eu esperava mesmo, pelo menos um assim, showzinho do McCartney em Apple Vision Pro seria lindo uma coisa dessa. 2, 3 musiquinhas, não precisa nem ser o completo, que a Apple só lança coisa meio a conta-gotas disso aí, né? E é curioso, não olhamos pra trás, a gente não faz isso, mas tá tudo guardado, né? Guardar o É. relógio que o Tim Cook levantou o braço no coisas assim. Gente, vamos lá, né? Isso eu não esperaria mesmo que ela fosse ter, porque, assim, ter, sei lá, tá aqui o iPhone número 3 bilhões que a gente já vendeu, essas coisas assim, beleza. Mas essas outras coisas, protótipo, legal. Eu tinha visto protótipo assim, entrevista perfil da área de design da Apple. Aí botava lá o Johnny Ive e falava, tá aqui, a gente tem aqui os protótipos de vários tamanhos e várias configurações, né, de várias texturas. Isso a gente já tinha visto de certa forma, mas desse jeito, né, a parte mais histórica mesmo, é raro. Mas isso me chamou a atenção, né? Não olhamos para trás, mas está guardado aqui o relógio que eu levantei para mostrar a coisa. Entendi, né? Mas enfim, a gente vai deixar os links aqui, inclusive o link para uma galeria de fotos dessa exposição interna que a Apple está fazendo lá só para funcionários desses 50 anos. Seria muito legal mesmo se ela abrisse para o público, mas parece que não é o caso. Agora, quem não provavelmente participou da festa de 50 anos foi o Jay Blanick, que ainda é, mas não será muito em breve, o líder de uma área importante lá do Apple Fitness. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu quero agradecer aqui a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e que segue querendo falar com você que está ou não enrolado, enrolada com a sua declaração do imposto de renda. Se tiver enrolado, fala com eles. Se não tiver, também. Eles resolvem do mesmo jeito para você, porque eles brincam com a gente, né? Quanto mais enrolado, melhor. A gente fala sobre como a Firmou ela é especializada em pequenas e médias empresas, para quem está querendo abrir uma empresa, regularizar a situação aí de um CNPJ, uma coisa assim, mas ela também resolve coisas de pessoa física, justamente como é o caso da declaração do imposto de renda. A gente estava até conversando com eles, e eles contaram, por exemplo, do caso de uma pessoa que escuta aqui os podcasts da Gigahertz e deu autorização para a gente falar o caso dessa pessoa que mora lá fora, mora na Europa, estava com coisa enroscada aqui, afirmou, fez o meio de campo, resolveu para ela, tá tudo certo com a situação dessa parte que tinha dependência aqui para ela. Então, se você está aí preocupado, preocupada com o documento que está enrolado de conseguir, está muito enroscada a parte de declaração, fala com a Firmou. Vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Firmou Consultoria, que ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o podcast, independente do caso, assim como ela faz com a gente aqui, com a Gigahertz todos os dias. Então, vai no Facebook, vai no Instagram, @Firmou Consultoria e resolve, aliás, resolve com ela não, deixa ela resolver para você a declaração do seu imposto de renda. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, firmou! Muito bem, na semana passada, o New York Times, que parece ter uma fonte muito boa dentro da Apple quando o assunto é negócio de fitness, porque nos últimos anos o Times tem falado um monte de dramas e coisas que aconteceram por lá envolvendo o Jay Blanick, que eu não conhecia esse cara antes dele ir na Apple. Ele chegou para a Apple para agregar na equipe de fitness e ele era meio influenciador de celebridade, de saúde. Ele tinha trabalhado junto com a Nike meio recentemente, antes de ir para a Apple, e foi
Aparentemente, de acordo com o Times, foi dele a ideia de ter os círculos de atividade, por exemplo, do Apple Watch. Quando ele foi contratado, foi meio antes, logo antes do lançamento do Apple Watch, ou do anúncio, mas ele influenciou não só nisso, mas também no Apple Fitness e Fitness Plus, e ele sempre esteve muito envolvido com isso. Lá para o final do ano passado, o New York Times falou sobre como ele estava sendo investigado, ele tinha sido investigado por má conduta lá dentro da Apple, por abuso verbal e comentários que levaram à acusação de coisas sexuais, etc. Ele foi afastado, a Apple investigou, a Apple falou, não achamos nada aqui que mereça uma investigação mais profunda. Tem um processo que ainda está rolando por conta disso. Um outro, a Apple fez o acordo, que era um processo sobre assédio verbal, sexual, e agora saiu, no finalzinho da semana passada, que ele vai se aposentar no final de junho. A Apple, ele fez uma declaração interna, a Apple também fez declaração interna, ele agora vai embora, tá, eu achei curioso, ele vai, o Exciting tá se mudando pra Nova York. Eu falei, nossa, que detalhe, mas nada a ver, né? Ele tem bem cara de Los Broadway. Angeles. Não sei que ele pode ser, né? Ele é um cara que você olha, tem Los Angeles estampado nele. Não sei o que eu fiz em Nova York. Totalmente. Mas tá indo pra lá. E isso só pra pôr o cenário aqui, quero saber o que o Felipe pensa. Tá vindo em meio a uma reorganização bem maior dessa parte de fitness. Ano passado, a Bloomberg falou que a Apple estava repensando o Fitness Plus, que era o patinho feio das iniciativas de assinatura da Apple, que não rendia tanto, era um baita esforço gravar aquele bando de vídeo, etc. Logo depois, a Apple anunciou a expansão para idiomas, a parte de dublagem com IA, teve até frase do Jay Blanick no press release, então ele ainda estava de certa forma bem envolvido ali, e de bastidores mesmo, na mudança toda, saiu lá o Jeff Williams de operações, né? Uma das partes dele tinha a ver com as assinaturas, fitness, relógio, etc. Isso foi parar na mão do Ed Kill, que já lidava mesmo com as assinaturas, e a própria divisão de saúde, ela foi meio fagocitada pela divisão do Ed Kill. Então tem muita coisa de bastidor ali que está acontecendo, e meio a isso tudo, o Jay Blanick vai embora em junho, julho, uma coisa assim. Faltam uns meses para essa aposentadoria dele. E aí? Pois é, que novela também, né? Porque em todo esse caso de que ele vinha sendo investigado por assédio, como você bem pontuou, ele era considerado ali um influencer da área fitness, trabalhou na MSNBC, Los Angeles Times, escreveu livro de fitness também, era um cara conhecido ali na área, e a Apple chamou ele na época ali do Apple Watch, né? 13 anos ele entrou na Apple um pouco antes do lançamento do Apple Watch, e desde então coordenou todas as iniciativas fitness da Apple. Se você voltar lá na Keynote do Apple Watch 2014, quando eles entram no assunto de fitness, que tem um videozinho introdutório, quem apresenta o fitness pela primeira vez é ele, né? O conceito de círculos do Apple Watch e tal. Ele sempre apareceu muito nas keynotes para falar desses recursos de atividades físicas do relógio. E aí veio essa polêmica do New York Times, que eles falaram, né, na época que o cara estava sendo investigado, tinha as acusações ali de assédio. Ali a coisa já começou a ficar estranha, né? Porque teve o afastamento, aí depois a Apple falou que, pô, a gente não encontrou nada, mas desde então ele ficou realmente sumido. Ele parou de aparecer nas keynotes, ele não aparecia mais nos vídeos. Apareceu no press release, né, com o coach dele, mas em keynote mesmo, em entrevista, que ele também sempre aparecia em entrevista, até na matéria do Marcos tem o vídeo da Justine, que a Apple uma vez convidou alguns influenciadores para fazerem o tour lá nos estúdios do Fitness Plus, que também fica em Los Angeles. Ele que levou a galera para fazer o tour. Então era um cara que era muito público, e depois dessa polêmica, por mais que a Apple tenha falado que nada aconteceu, eles deixaram o cara meio de lado, meio no off. Não tem como a gente saber exatamente se realmente nada aconteceu ou se foi o jeito da Apple só não levantar, não colocar mais lenha na fogueira e falar, vamos, né, você se aposenta quietinho, vai embora e a gente deixa a sua barra, né, meio limpa assim, sem te queimar muito. A gente não sabe, né? Aí vai depender talvez de ter mais algum report, mais alguma fofoca, mas o que a gente sabe mesmo é isso, é que tiveram acusações, a Apple disse que não encontrou nada, mas mesmo assim ele foi ficando cada vez mais afastado da empresa até chegar agora
esse anúncio de uma aposentadoria que também eu achei super curioso. Ah, ele vai se mudar pra Nova York, que empolgante. Tipo, nossa, é isso que você tem pra falar do cara, né? Que É. empolgante. Ele vai morar em Geralmente Nova é. York. Agradecemos ele por muito trabalho, etc. Não, tá de mudança. Então me É, chamou mesmo exatamente. a atenção. Mas eu não sei as suas impressões a respeito das iniciativas todas da Apple quando o assunto é saúde. Eu achava que o Fitness Plus era o tipo de coisa que é meio voltado para América. Tudo bem que qualquer um pode fazer, sei lá, abdominal, né? Mas esse esquema de TV e ter as pessoas lá fazendo, faz comigo! É, Isso é bem americano, né? De passar na é. TV durante a semana, durante o dia, assim, né? Então, eu não sei se é por aí, se é uma coisa cultural, mas não vejo ninguém aqui. Eu sei que tem assinantes, né? Não falou que não tem, mas eu não Sim. vejo as pessoas nem assinando o Fitness Plus e nem vendo For All Mankind. É uma coisa que eu acho que é meio lixado, sabe? Totalmente nichado. Eu também acho que é uma coisa muito dos Estados Unidos, que lá tem canal pra isso, tem programa de TV que é só pra você ficar lá fazendo exercício com a pessoa, seguindo ela, levanta pezinho. Como lá o pessoal tem casas muito grandes, eles adoram colocar esteira dentro de casa, colocar equipamento, montar academia na garagem de casa. Aqui a gente não tem muito essa cultura. Não que as pessoas não façam academia, mas tá falando de fazer em casa, né? A gente não tem essa cultura de fazer em casa, então isso influencia muito. Que assim, eu até já tentei fazer, né? Quando lançou, o pessoal falou, pô, bacana, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Mas aí você falou, tá, eu não tenho os negócios de academia em casa, daí eu vou, sei lá, levar meu iPad na academia pra botar ele na esteira e ficar vendo a pessoa no meio da academia, sei lá, eu não realmente tentei usar e não fez muito sentido, tirando ali pra algumas coisas, que tem umas aulas de dança que você, né, faz os movimentos, queima umas calorias, yoga, mas em geral mesmo as coisas de atividade física acho que não colaram muito pra mim. E o que eu sinto é isso, que o Fitness Plus é uma plataforma bem nichada. O fato de não ter vídeo dublado até então, acredito que era também um grande empecilho, porque pra mim tá tudo bem, né? Ver um vídeo em inglês não é um problema. Eu sei que pra muita gente, né, o idioma é uma barreira. Se acompanhar Uhum. as instruções de um exercício em outro idioma e ter que ler legenda é chato, né? Então isso também acaba impedindo ali as pessoas de entrarem nesse mood. E aí a gente vai para aquela matéria da Bloomberg de um tempo que o Marco citou, que diz que o Fitness Plus estava ali meio perdido nas iniciativas da Apple mesmo, que é um serviço que existe, né? Ele está ali, imagino que custa muito caro para a Apple, porque, de novo, eles têm um estúdio próprio em Los Angeles só pro Fitness Plus, eles têm que contratar vários instrutores profissionais, gravar esses vídeos, deve dar um trabalhão, deve custar muito dinheiro e o retorno talvez não seja tão, né, tão compensativo assim, porque é, eu sei de pessoas que têm Fitness Plus que assinam o Apple One e tá lá no meio. Agora eu me pergunto Uhum. quantas pessoas realmente assinam o Fitness Plus porque querem usar o Fitness Plus, né? Deve ser igual o Amazon Prime Video que as pessoas têm porque tá lá na assinatura, mas é por outro motivo que as pessoas realmente têm aquele serviço ali disponível. Acho que até o Gurman também comentou que a Apple chegou a considerar meio que, na época que eles estavam querendo lançar um Health Plus, talvez misturar as coisas, né, transformar tudo num pacotão saúde e fitness para ver se isso torna o serviço mais apelativo, mas parece que até a parte de saúde pago a Apple adiou os planos, né? Descartou a ideia por enquanto. E vamos ver o que acontece agora com a saída dele. Eles não falaram, né, Marcos, quem que vai. Se vai ter um substituto direto do Jay Blanking ou se tá em aberto por enquanto. Eu acho que do Times Team, que era uma. Deixa eu pegar o nome dela aqui. Achei. É a. Quem vai substituir ele é a Sumbul Desai, que é atualmente a chefe de health da Apple. É ela que sempre Isso. aparece nas keynotes para divulgar a parte de saúde. Então talvez até se alinhe com os planos que a Apple tinha, né? De dar um merge ali, de juntar saúde e fitness, que são áreas que acabam conversando bastante. E agora a parte do Fitness Plus vai para a direção ali da Sumbul Desai, que está à frente das iniciativas de saúde da Apple. Então vamos ver ao longo do ano como é que evolui essa divisão, mesmo porque a gente tende a ver esses planos da Apple, é o retrato do que está público. A gente não sabe o que está para lançar. Tudo bem, tem vazamento, mas ainda assim, às vezes, né, ela está planejando alguma coisa que vai fazer sentido retroativamente quando ela anunciar. Né? Vamos ver. E, seguindo aqui o que pintou nessa última semana, o Mark Gurman publicou uma matéria que, assim, trouxe informações novas, mas ao mesmo tempo elas todas são meio, assim, não é que é óbvio, mas
Ele falou, a Apple está fazendo coisas que a carangueja vai cumprir múltiplos pedidos em um pedido só. Aí eu pensei, sim, por favor, né? É o mínimo, né? Exato, né? Então você pode pedir, no exemplo que ele deu, checa o tempo, cria um evento aqui no meu calendário e manda uma mensagem, ela poderia fazer isso tudo. Tá próximo do que a Apple tinha anunciado há 2 anos na WWDC, né? O lance do famoso exemplo do voo da mãe, porque aí vai lá nas mensagens, vê qual que é o voo, consulta o horário do voo, vê como é que tá o trânsito, para te dizer que hora que você tem que sair, né? São muitas coisas encadeadas, mas ainda assim é um pedido, né? Então você pedir múltiplas coisas, ao invés de ter que ser sempre um prompt, hoje em dia a gente chama de prompt, né? Por vez, para fazer uma coisa por vez, é super ultrapassado, e o Gurman falou que das coisas que a Apple está trabalhando para mudar e anunciar como parte da carangueja reformulada no iOS 27, é esse lance dela poder aceitar mais de um pedido por vez para poder cumprir. E eu só voltei a pensar, sim, pelo amor de Deus, só faltava não ser assim. A notícia seria, não, ela ainda assim só pode pedir uma coisa por vez, porque se for mais do que ela vai se embananar. Né? Eu acho engraçado que esse tipo de matéria, principalmente quando fala, a carangueja vai fazer múltiplos comandos. Eu tenho a impressão de que todo ano eles já anunciaram um negócio assim e que nunca funciona. Porque eu até voltei na Keynote lá atrás, de 2011, quando anunciaram a carangueja. Eles meio que falam uma coisa assim, você pode pedir uma coisa e depois pedir outra e ela vai fazer tudo, né? E o Forster dá um exemplo lá, que eu acho que ele pediu para mandar uma mensagem, daí no meio da mensagem ele pede para checar o calendário, aí checa e volta a mensagem, mas parece que até hoje, né, na prática mesmo, não funciona, né? A gente sabe como que a carangueja é, você pede um negócio, ela procura na internet, vai no Apple Music e confunde tudo. Mas que bom, toda vez que tá saindo uma matéria de Apple Intelligence, eu não sei você, mas eu já tô muito desacreditado de tudo. Eu só, assim, o dia que chegar, beleza, que bom. Mas eu já perdi as esperanças totalmente. A empolgação, porque no começo era isso. Nossa, a Apple anunciou e finalmente vai vir aí. Vai levar 3 meses e vai chegar. Aí ela vai adiando, aí tem matéria, aí nunca sai. Eu já tô tipo, né, gente? Esse é o mínimo. É o mínimo que a gente espera que tenha quando ela lançar esses recursos que ela prometeu 2 anos atrás. Então, tomara que tenha, mas é isso. Esses reports do Gurman também, que trazem, né, mais detalhes sobre a carangueja, eu sempre penso, mas ela tá bom, né? Já deveria ter isso há 2 anos atrás. Né? Que bom que vai ter agora, mas isso já deveria estar pronto faz tempo. E o que vai ter de além? Porque tudo isso que eles estão falando, a carangueja vai suportar 2, 3 comandos ao mesmo tempo. Todas as outras IA já fazem isso. Né? Eu queria acreditar que a Apple demorou todo esse tempo para fazer algo a mais, para fazer algo diferente. Mas acho que não vai ser o caso, né? Mas não custa sonhar. A minha impressão é que no fim das contas mesmo, para o grande público, isso não vai nem importar o que ela vai poder fazer, porque é aquilo que a gente já passou os últimos, quase 15 anos aprendendo a não depender dela para nada, que agora que ela vai ficar confiável, você fala, putz, já tô tão azeitado aqui meu jeito de fazer todo o resto das coisas que, legal que você faz, né? Quem for agora, a partir de hoje, interagir com o primeiro telefone na vida, tudo bem, né? Então vai ser uma coisa bem de longo prazo que a Apple vai ter que fazer para manter, né? O que eu vejo, né, de mais poderoso, de potencial mesmo, e isso hoje em dia vai depender da carangueja, porque só ela tem esse tipo de acesso ao sistema, é aquilo que eu tenho comentado, que assim, eu não sei mexer muito bem nos atalhos. Eu sei que dá para fazer coisa X com os atalhos. Eu peço, ela faz para mim. Que é a adaptação do conceito de vibe coding para interação com o sistema, automação. Então, isso esbarra até em talvez pedir para ela fazer um mini app para você, uma coisa que eu espero que a gente veja algo assim esse ano em WWDC. Pode ou não ter a ver com Xcode, sei lá. Mas aí que vai ser o poder disso. Né? Não só interagir por voz com os apps, que eu acho que isso vai ser uma coisa, não vai ser para todo mundo, não vai ser amanhã, mas vai ser o jeito principal de interagir. Eu sei que me dê o resultado. Eu ter que fazer aqui manualmente qualquer resultado, eu tenho pensado cada vez mais que vai se tornar como você manualmente pegar uma lista telefônica e consultar, virando página ali para achar alguma coisa. Hoje em dia, você pesquisa num campo de busca, ele te entrega o resultado. Eu acho que o próximo passo disso é interação e fazer coisas, ou quer dizer, fazer o app fazer coisas para você receber o resultado só, em vez de você ter que manualmente passar por esse processo. Tenho pensado cada vez mais nisso, faz cada vez mais sentido. Isso, como o iOS é um sistema mais fechado, só depende da Apple fazer.
né? Tudo bem que a hora que ela fizer, vai ter pressão para o Perplexity, para Gemini não, né? Mas para Perplexity, para o ChatGPT, todo mundo ter essa mesma abertura de interagir com o sistema. A própria Apple parece que já vai deixar fazer mais ou menos isso, né? Mas para mim, esse vai ser o grande poder. É isso que ela não pode fazer errado. Que se ela fizer errado, vai ser mais um recurso que as pessoas vão testar uma vez e falar, óbvio que não funciona, né? Quem achou que ia funcionar? E nunca mais vão pensar a respeito. Esse vai ser o poder mesmo, eu acho, sabe? Torcer pra Apple dar conta desse recado. Isso é o que mais me empolga também, que é a promessa original da Apple Intelligence de controlar os aspectos do telefone, porque aí a conversacional é isso. Eu mesmo já estou super adaptado a outras IAs que estão disponíveis, ChatGPT, Perplexity, Claude. Então eu não sei como que a carangueja funcional entraria ali no meu workflow. Talvez se a implementação, que até dizem que a Apple vai redesenhar de novo, porque é isso, perdeu o bonde, fez brilhinho na tela, não serviu para nada, né? Vai ter que chamar atenção de outro jeito. Se eles fizerem uma interface bacana, quem sabe daí também, né? Entre no meu workflow. Mas o que mais me empolga que pode ser diferente é essa ideia de você pedir para achar uma mensagem lá de trás, pedir para encontrar um e-mail muito antigo e aí linkar isso com possíveis compromissos, calendário, lembrete. Isso tem potencial daí para fazer a diferença, porque, como o Marcos pontuou, hoje só a Apple que tem acesso a esse nível, né, do seu aparelho. Por mais que a Apple deixe outros assistentes ali no celular, tem até o rumor que vai ter uma API no iOS 27 para ter outras IAs direto ali na carangueja, mas provavelmente a que vai ter acesso mesmo a tudo é só a da Apple. Então, espero que eles façam um bom uso e que aquela promessa de que, né, o clássico exemplo do voo, que horas que é o voo da minha mãe para eu sair, que isso funcione. Isso sim seria algo bem legal. Com certeza. Tomara que ela não pise na bola com mais isso. E pra gente finalizar aqui o episódio, saíram algumas notícias sobre o que a Apple está planejando fazer para esse ano no iOS, no iPhone iOS, ó, no iPhone 18. E o jeito chato de falar sobre isso, que parece que o papo é interessante, é assim. E o que ela fazer é nada. Mas tem alguma coisa aí, né? Os vazamentos estão apontando para o fato de que parece que a gente não vai ver muitas novidades além de cores novas para a geração dos iPhones desse ano e que a Apple não deve fazer um iPhone preto, mais uma vez, para a linha Pro, né? O Air tem, mas só. Então, aparentemente, ela vai seguir com cores criativas. Esse ano o mais criativo foi o laranja, que aparentemente deu muito certo. Então que ela vai seguir mais ou menos nisso, né? Duas cores mais ok, mais neutras, mais menos chamativas e uma cor mais chamativona, talvez até manter esse laranja, não sei. E essa geração de iPhones, pelo que a Apple mostra em relatório fiscal, parece que deu muito certo, especialmente na China, que ela reverteu uma queda de vendas de anos e tá rolando bem lá. Por aqui, assim, eu não saio muito, mas quando eu saio é relativamente raro ver um iPhone novo. Eu não sei como é que tá em São Paulo, não sei como é que tá por aí, Felipe também, mas ok. Mas lá fora, sem dúvida alguma, as pessoas atualizaram mesmo. A gente vê bastante, é fácil de ver, porque tem o platô icônico da câmera na parte de trás. Não vejo Air por aí, mas os iPhones, geração nova de iPhones, né, o 18, quer dizer, 17, isso eu vejo bastante. Então a Apple parece, se esses rumores forem verdade, que ela vai se concentrar ainda mais em mostrar que o que mudou foram as cores, mas que esse é o iPhone que todo mundo já comprou e já gostou, então vai lá e compra também. Faz sentido essa análise para você? Se fosse em tempos antigos, seria o iPhone 17S. Exato. Porque é isso, a Apple ela não tem mais o S, que antigamente ela deixava bem claro, olha, esse é o update incremental, né? O ano S, é o ano em que não vai mudar o design, vai mudar coisa dentro, mas o design vai ser o mesmo. Agora ela sempre avança o número, independente se mudou muito, mudou pouco, mas seria um ano de mudanças mais incrementais, o que é até esperado, porque o 17 Pro foi uma mudança maior, mudou o design, trouxeram várias novidades, aí o 18 já não é de se esperar que tenha tantas novidades de design assim. Ainda mais que esse ano os holofotes devem virar para o dobrável, né? Tudo indica que a Apple vai mesmo lançar um dobrável esse ano, que eu acho até que tá demorando para vazar algum mockup de verdade, algum dummy, não sei. Até agora vimos alguns renders já, alguns CAD, mas acho que ainda poderia estar vazando mais coisas a essa altura do campeonato. Não sei se é um indício de que o negócio vai atrasar mesmo, mas todo mundo tá apostando que vai chegar esse ano o dobrável da Apple. Então, acho que esse é o foco. O foco não é iPhone 18, 18 Pro,
as atualizações para esses modelos devem ser super incrementais, que pode ser uma boa, né? Que se você comprou o 17, pode ser que daí você não precise comprar um 18 para sentir que você tá com o telefone do ano, a menos que daí você queira o dobrável, que né, a gente já sabe que vai ser bem carinho. Mas aí a novidade acaba sendo cor mesmo, que é assim que a Apple sempre diferencia os iPhones Pro, principalmente quando eles são muito parecidos, acaba sendo com cor. Então todo ano tem as cores tradicionais que eles mantêm, e aí vem essa curiosidade, porque segundo um leaker, o iPhone 18 Pro vai continuar não tendo uma opção na cor preta, para tristeza de muita gente, porque eu sei que uma galera ficou triste quando a Apple anunciou que não ia ter iPhone preto, porque, né, preto é uma cor clássica e na linha 17 Pro, pelo menos, é aquele azul escuro, o prata e o laranjão. Eu acho que o laranjão deve dar lugar a uma nova cor, até que para ser aquela cor, olha a cor que eu tenho de iPhone novo, aquela cor que grita iPhone novo de longe. Dizem que vai ser vermelho esse ano. Todo ano parece que falam que vai ter um vermelho. E nunca tem, Né? né? Faz tempo que a Apple não faz um iPhone vermelho, mas acho que ficaria bonitão. Mas preto, pelo menos segundo esse leaker, ele diz que tá fora ali de cogitação, que é uma pena, né? Eu sei que tem uma demanda enorme, com todo mundo não, mas com muita gente que eu conversei que comprou o 17 Pro de qualquer outra cor, me fala, pô, eu queria preto, né? Mas não tinha. Eu falo, pois é, né? E pelo jeito, não vai ter preto de novo. No mais, isso, né, a gente já repercutiu outras vezes. Talvez a principal mudança estética da linha 18, além de cor, é o Dynamic Island, que pelo que anda vazando por aí, tem hora que o pessoal fala que vai ser uma pílulazinha menor, né, um buraquinho, tem hora que fala que não vai mudar, mas acredito que os rumores estão bem consistentes recentemente em apontar que o buraquinho ali vai ficar menor mesmo, e é isso que dá para esperar de iPhone 18 Pro, uma Dynamic Island menor, umas corzinhas novas. E quem quiser novidade mesmo vai ter que desembolsar para comprar o Fold, né, Marcos? E tem uma coisa sobre as gerações S, elas não mudavam o aspecto do iPhone, mas elas costumavam trazer, especialmente no começo ali da carreira dos iPhones S, que era o Tim Cook mais com sede ali na liderança da Apple, iPhone 4S, foi quando veio a carangueja, né? Falavam que o S era do nome dela, inclusive. iPhone 5S, Touch ID, não tinha o Touch ID. Quando era o 5, era o botão físico mesmo, né? No iPhone 6S, 3D Touch. Tudo bem que o 3D Touch não existe mais, o Touch ID não existe mais e a carangueja nunca funcionou. Mas, mas ainda assim, foi em gerações em que o hardware externo mesmo, né, não mudou. Tudo bem que do Touch ID quer dizer, do botão pro Touch ID mudou um pouquinho, mas vocês entenderam, né? E internamente ela trouxe novidades bacanas. Como você bem lembrou, aparentemente o foco desse ano vai ser na carangueja que funciona. A gente vai ter também, aparentemente, dobrável, mas para a linha mesmo do iPhone tradicional, né, que as pessoas estão acostumadas a ter e comprar, etc., eu espero que não esteja tudo só apoiado em IA para esse ano, porque se não der certo de novo, vai ser um ano meio sem nada, então, né? Você não pode só contar com isso para justificar que as pessoas comprem. Lá atrás, do 4 para o 4S, as melhorias, primeiro que era novidade, as pessoas iam comprar só por ser novidade, né? E, em segundo lugar, porque as melhorias que a gente via de hardware de um ano para o outro lá faziam mais diferença do que hoje em dia. De processamento, de câmera, assim. E de 2 para 4 megapixels, uau! Né? Era muita coisa. Hoje em dia, se for de 48 para 200, tá, chama atenção, mas a diferença é menor do que era lá atrás, né? O 3GS, GPS, né? O 3G não tinha GPS, acho que o 3GS foi o que trouxe GPS. Então, essas coisas, geralmente em ano chato, entre aspas, é quando veio as coisas que mais fizeram a diferença ao longo dos anos, né? Muito mais do que uma mudança de design que do 6 para hoje mudou, muda e continua meio igual, né? Então, sei lá, teve o 10 com o Notch, nem Dynamic Island, teve a própria Dynamic Island, mas ainda assim, vamos ver. E bom, para finalizar o episódio de hoje, a gente vai trazer aqui uma pergunta que o Sanderson mandou pra gente em gigahertz.fm/feedback. A gente tá voltando aqui com a fonte Responde. É o seguinte, a Microsoft finalmente veio a público falar que ela vai começar a corrigir o Windows 11, mesmo que não tenha ligação direta com o MacBook Neo. Essas declarações de alguns fabricantes aí podem até sugerir o contrário. A gente falou da Asus, né? Aí ele fala, com relação a movimentos de concorrência, o que vocês queriam ver no sentido oposto, né? Que a concorrência faz o que ela fizesse para forçar a Apple a mudar alguma coisa em software e em hardware dela. Uma coisa que vocês acompanhem no ecossistema da maçã, que acham que ela esteja acomodada, mas ele falou,
não vale IA. E aí? É que o IA é o principal ponto que a gente falou aqui durante todo o episódio, que é voltar pra trás. Mas eu não consigo pensar em nada pro Mac. Eu realmente gosto do jeito que o Mac está, e toda vez que eu uso Windows, eu lembro por que que eu tenho um Mac. Nossa, sim. Agora, o Windows, nossa, não dá. Eu Não pego o dá. Windows e falo, "Ugh." Daí eu vejo aqueles laptops de plástico, "Ugh." Não dá. A Apple tá muito à frente, mesmo com o macOS tal, o bug, tá muito à frente. Agora, com o celular, ainda mais que eu ainda tô com o S26 Ultra aqui, tem muitos truquezinhos de software que eu acho que o Android faz que são bem legais e que eu sinto falta quando eu volto pro iPhone. Um exemplo super pequeno, mas que eu adoro no teclado do Google no Android, que ele tem quando você copia algum texto, qualquer coisa, o clipboard, ele coloca o clipboard, um botãozinho em cima do teclado com o que você copiou, pra ficar fácil. Você só toca ali, ele já Hum. cola. Não tem que ficar, e segura no campo de texto. Aí tem aplicativo que a interface é ruim, aí você fica segurando, aí tem que ficar lá procurando o menuzinho, colar. É super fácil. Você copia um texto, o teclado já aparece para você colar como sugestão ali em cima. E quando é senha, ele reconhece que é senha, você cola uma vez e ele deleta do clipboard. Então é até bem inteligente. Eu também percebi uma coisa super legal no teclado do Google. Se eu copio um texto que no meio do texto tem uma URL. E eu abro o navegador, ele sabe que ali é um campo de URL e ele sugere colar só a URL que estava no meio do texto. Então, um clipboard melhor, um teclado melhor. Acho que teclado é uma coisa que eu vejo que a galera reclama bastante do iOS. Até a Apple falou esses tempos que melhorou a acurácia do teclado. O Gurman falou que a Apple está estudando colocar. Aí entra a IA, né? Estudando colocar um teclado meio Grammarly no iOS 27. E eu sinto que quando eu uso o Android, eu vejo que o Google tá bem na frente em teclado do que o iOS. Então, assim, são pequenas coisinhas, mas usando os dois aparelhos no dia a dia, toda vez que eu volto pro iPhone, eu falo, nossa, o teclado do iPhone tá meio burrinho, né? Podia ter umas coisinhas, fileira de números também, que o do Google deixa você colocar, e eu pelo menos acho prático. A iOS não tem, você tem que tocar lá para mudar, inverter o teclado. Então, são pequenas coisinhas, mas que eu acho que daria pra Apple aprender algumas coisas ali com o que o Android tem hoje. Pra mim é parecido. Assim, o que eu queria muito que acontecesse, especialmente no macOS, é que o Spotlight voltasse a funcionar. Mas agora eu tô usando o Raycast aqui e se fui triste nunca soube, porque é muito bom. Eu baixei também o Raycast. Então, né? Você tá usando? Tô usando, tá sendo bem mais eficiente do que o Spotlight. Nossa, sim. E coisas, assim, besta de usabilidade que até o Spotlight devia fazer e não faz. 30% de 817, por exemplo. O Raycast faz, o Spotlight não sai, né? Então essas coisinhas são ótimas. Falei sobre fazer conversão de fuso horário, mas o principal é que o Spotlight, tirando isso, ele parou de funcionar. Ele é um atalho para aparecer uma barra que você digita e não acontece nada hoje em dia no macOS. É absurdo que esteja assim, né? Mas eu acho que eu acabei dando a resposta um pouquinho mais para trás no episódio. Tudo bem que tem a ver com IA, ele falou que não vale IA, mas Sanderson, desculpa, é o que eu sinto falta. E não é exatamente nem da concorrência, mas é esse jeito de se aproveitar dessa possibilidade para tornar o sistema mais poderoso, ele ser a ferramenta para você fazer as coisas sem ter que aprender a construir a ferramenta. Isso é uma coisa que a gente está vendo em funcionalidade de software e de interação por aí. Eu acho que no Windows não é assim. Até no Windows a Microsoft falou, a gente passou aqui da conta, a gente tenta me enfiar e tudo e não precisava. A gente vai reduzir um pouco aqui o quanto de IA a gente enfia na cara de vocês. Mas então parece que eles estão indo no sentido oposto. Mas o que eu sinto falta hoje em dia é isso. Eu vejo que existe essa possibilidade de você dar para as pessoas o jeito de elas resolverem o que elas estão precisando sem necessariamente elas terem que aprender a mexer na minúcia dos shortcuts ou sair caçando. Tudo bem que tem um ponto que dá pra fazer assim, nossa, então quer dizer que as pessoas vão parar de evoluir? Tá, mas Dev hoje em dia não tem que aprender a programar assembly, né, para conseguir fazer um aplicativo. Hoje em dia essas coisas já foram abstraídas, então eu acho que é uma coisa meio natural. Você libera espaço da sua cabeça para outras coisas, Exato, né, para para fazer assim. o que você precisa, né? Eu entendo que a evolução, né? Que bom, a pessoa que hoje faz o aplicativo tem que aprender a programar, né? Que ótimo para ela, mas não ia ser assim para sempre, né? Então isso eu sinto que está faltando.
Agora, de resto, se inspirar na concorrência para trazer coisa para o iOS e macOS, esses pontos que você trouxe do Android são ótimos, né? Essa evolução, eu acho que tudo que tem a ver com input de texto no iPhone parou no tempo completamente, desde o copia e cola. E foi só. Que demorou também, né? Pois é, né? Foi acho que no iOS 3, sei lá, demorou um pouquinho pra chegar. Mas de resto, eu acho que tá ok. Precisava devolver funcionalidades do Spotlight que eu falei. Exato. Se eu pensar, eu gostei da pergunta, mas não consegui pensar em nada muito criativo para responder. Se eu pensar ao longo da semana, eu trago como follow-up na semana que vem. Você vê, então... Obrigado, sigam mandando perguntas em gigahertz.fm/feedback. Os links do que a gente comentou você encontra em gigahertz.fm/fonte/194 ou aqui no seu player de podcasts. Obrigado, Afirmou Consultoria, pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam a fonte. E a você, Felipe, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que está rolando lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Transferência e o Área de Trabalho, apresento para a Luriá sob o controle e os textos estão lá no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.